Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito do falso ideológico e o crime de bigamia, artigo 235 do Código Penal. Senhores, o falso ideológico: omitir em documento público ou particular informação que deveria constar. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Beleza? Então o falso ideológico ele recai em documento público ou particular. Aí ele pode mandar no seu concurso que o falso ideológico em documento público a pena é a mesma do falso ideológico em documento particular. Não é uma verdade. Falso ideológico em documento público, a pena é reclusão de 1 a 5 anos de multa. Falso ideológico em documento particular, pena é reclusão de 1 a 3 anos de multa. Beleza? Não existe falso ideológico sem finalidade. A finalidade do agente é prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Beleza? Evidente que você não pode esquecer, você deve decorar o parágrafo único. O parágrafo único, pessoal, é o seguinte. Ele fala: a pena é aumentada na sexta parte se o crime for praticado por funcionário público, prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração for de assentamento do registro civil. Não basta ser funcionário público, prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração for de assentamento do registro civil. Muito bem. Agora, senhores, temos uma situação muito especial, que é o falso ideológico e o crime de bigamia. Imagine só. Sabe-se que o agente, senhores, quando deseja se casar, deve se habilitar para o casamento. Está claro até aqui? Ou seja, depende do preenchimento de vários requisitos. Um dos requisitos é a declaração do Estado Civil dos nubentes. Isso está lá no artigo 1525, inciso 4 do Código Civil. Ah, mas para quê? Simples, para verificar se ele é ou não casado, se ele tem algum impedimento ou não. Beleza? Se ele tiver impedimento, ele não pode casar. Os impedimentos estão no Código Civil. Maravilha. Então imagine que o sujeito tenha impedimento, ele não pode se casar, ele é casado e ele informa que é solteiro. Maravilha? Muito bem. Aí o que acontece? Em tese, é falso ideológico isso. Beleza até aqui? É falso ideológico. Ele vai responder por 2 crimes, ou seja, o 299, falsidade ideológica, mais o 235, que é bigamia, ou vai responder só por falso ideológico, ou vai responder só por bigamia. Você entendeu a pergunta? Então, senhores, é o seguinte: se o agente disser que é solteiro, quando na verdade é casado, ele vai responder criminalmente? Vai, mas calma. A resposta é a seguinte: ele vai responder por 2 crimes, ou seja, bigamia mais falsidade ideológica, somente se ele se casou. Você entendeu? Se ele formalizou o casamento, ele vai responder por 2 crimes. Agora, se ele praticou o falso ideológico e ainda não se casou, o falso ideológico constitui a fase preparatória para o crime de bigamia. Logo, ele só vai responder por falso ideológico. Então, ele vai se casar, ele já é casado e informa que é solteiro. Falso ideológico isso. Agora, se o casamento se formalizou, ele vai responder por falso ideológico mais bigamia, 235. Agora, se o casamento ainda não se formalizou, o falso ideológico está consumado.
constitui o quê? Fase preparatória do crime de bigamia. Como temos crime a partir da terceira fase, que é a execução preparatória, não, ele não vai responder por bigamia, apenas por falso ideológico. Legal? Então, muito cuidado com o crime de falsidade ideológica, porque ele pode fazer várias pegadinhas com tipos especiais no Código Penal e na legislação especial. Maravilha? Então, senhores, muito cuidado com isso. Um abraço, sucesso, tchau!